gente. Vou embarcar já, nosso querido Fernando Horta. Horta, hoje será comigo. Tudo bem, Horta? Boa tarde. Tudo bom, Daiane? Que bom te ver, bom te ouvir de novo mais uma vez. Não tem problema nenhum ser contigo. Até eu vou dizer uma coisa, Dai, você é muito mais bonitona que o Né? Atucha, entendeu? Por mim, ótimo, maravilhoso. Ótimo, né? Nós só temos que nos preocupar com essa confusão que está rolando no Rio Grande do Sul, né? Porque hoje os jornais já começaram desesperadamente a dizer que o governador estaria aumentando a sua popularidade em função de tudo que está acontecendo, e eu fui me desesperar, eu digo, como assim aumentando a popularidade? Nós estamos ganhando a batalha das redes, pela primeira vez a esquerda está ganhando uma batalha das redes, já ficou muito claro a responsabilidade do Leite e, obviamente, também do Sebastião Melo, e aí, claro, a grande imprensa chega e começa a aparecer ali, dizer, não, ele está aumentando a popularidade, e eu fui olhar, tá nada, Daiane. Grande parte das menções, ou quase a totalidade delas, são menções tremendamente negativas, e quem fez essa coleta de dados achou que menção nas redes significa aumento de popularidade. Não é verdade. Essa conta que nunca fecha da mídia, né? Hoje a gente tem aí o julgamento do Moro, e ele também é uma cria dessa mídia, né? Que transforma, tenta colocar como um super-herói que vai ser a solução de todos os problemas. No caso do Eduardo Leite, ora Tarcísio, a imprensa tem essa ideia fixa de que precisa achar um centro para ganhar as eleições e assim tirar do páreo, seja o Bolsonaro, que lhe agrada um pouco, só fede um pouco mais, ou o Lula, que incomoda muito mais, né, apesar de todas as ações que faz o governo. Queria que você falasse, então, um pouco disso. O Leite deu uma entrevista lá para o Roda Viva, disse que não é negacionista, que entende e ouviu os alertas enfim, da ciência em relação à questão das enchentes, mas que priorizou outras coisas naquele momento, que eram mais importantes, mas não é negacionista. E que as 400 e tantas alterações que fez às normas ambientais lá no Rio Grande do Sul foi só para adaptar uma questão nacional, porque o Código Florestal já tinha sido mudado aí e tal, então ele fez só umas alterações, mas ele não é negacionista, nunca. Enfim, como é que você vê essa postura que dentro de uma entrevista como a do Roda Viva, que se transformou o Roda Viva, a gente entende que os jornalistas façam ali, às vezes dá uma apertada, mas afrouxa. Mas o resultado, a repercussão é sempre muito positiva, apesar do desastre, que é a própria fala. A entrevista que ele deu à Folha também era um desastre, ele assume a culpa, como disse o Miola, né? É um réu confesso. Sabia, tinha ciência, mas ignorei porque a gestão fiscal é mais importante. Como é que você vê essa relação da imprensa e seus ídolos, né? Suas tentativas de seus candidatos, né? Primeiro, o Roda Viva há muito deixou de ser um programa de entrevista. Ele é hoje um programa de recuperação de imagem. Né? Então, a direita tem alguém que precisa ser recuperada a imagem, aproveita-se de um histórico que o programa já teve, de ser um programa realmente inquisitivo, um programa em que os convidados precisavam ter coragem e conhecimento para comparecer, e hoje eles não precisam de mais nada disso, eles precisam apenas ter a vontade dos donos do programa de levarem ali o seu capital político, vai ali para fazer um chapa-branquismo. Então, eu costumo dizer que já não é mais uma roda, mas é de pessoas muito vivas. Né? Então, fica uma situação de tentar simplesmente remediar o absurdo, o que o Leite está fazendo, em grande medida, ali, concatenando um grande acordo social e político no Rio Grande do Sul entre as elites para afastar todo o esforço que está sendo feito pelo presidente Lula. Né? Nesse momento, há uma batalha no Rio Grande do Sul sobre a posse da narrativa que vai endereçar o que aconteceu e, obviamente, os anos futuros, que vai conseguir ligar o passado destruidor do meio ambiente, das normas de proteção do meio ambiente, que eram capitaneados, obviamente, pelo Melo e pelo Leite, e como, a bem da verdade, desde 2015 nós não temos mais a esquerda no poder lá, com os próximos 10, 15 anos, que é a reconstrução do Rio Grande do Sul, que também é interesse desses grupos neoliberais. Então, o Leite está articulando aí um arco político que vai desde as seguradoras,
passando pelo capital financeiro, passando pelas grandes elites do Rio Grande do Sul, tentando se estabelecer como aquele que vai arcar com toda a responsabilidade e o ônus político de fazer isso. Com as declarações, o que o Leite fez foi aumentar o prejuízo do Rio Grande do Sul, porque, veja, ele vai ganhar o apoio o Leite vai ganhar o apoio das seguradoras por conta da declaração que deu. Escutem o que eu estou dizendo. Porque quando ele diz que ele realmente soube de tudo o que estava acontecendo e decidiu não agir, as seguradoras no Rio Grande do Sul vão pagar os seus contratos com as pessoas, porque elas não podem deixar de pagar, mas imediatamente vão entrar contra o Estado pedindo esses valores de volta, dizendo que houve desídia, que houve responsabilidade do Estado, e o Leite vai fingir de conta que está chateado com essas ações, mas vai acabar devolvendo esse dinheiro para as seguradoras e para o sistema financeiro, que, em contrapartida, vai apoiar Eduardo Leite nas suas continuidades, porque quem sai perdendo com essa história é a coletividade, como sempre, o capital financeiro e os indivíduos saem sempre fortalecidos disso. É muito feio a gente ver que isso, de alguma maneira, está sendo pensado em termos nacionais, porque se você junta essa ideia, o Leite se coloca como uma figura dentre essas que se imagina podem tentar um centro político moderado, como eles gostam de dizer, nessa reorganização do Brasil pós-Bolsonaro. Só que ele vai ter que conversar com os russos, ele vai ter que achar um meio de convencer Luciano Huck, ele vai ter que achar um meio de convencer o presidente do Banco Central hoje, o Campos Neto, que também tem esse interesse, e o próprio Aécio Neves, que vem aí se oferecendo desesperadamente para encabeçar esse grupo. Na prática, a eleição de 2026 já começou, e começou em cima dos corpos dos gaúchos mortos pela enchente. Estão sambando na cara das pessoas, fazendo palhaçadas ali, enquanto o único dos entes federados que ofereceu ajuda real foi o governo federal, que já botou alguns bilhões de reais na baila, designou uma figura política para fazer esse processo todo, e eu quero que as pessoas notem a diferença entre as entrevistas que o Pimenta está dando e as entrevistas que o Leite está dando. O Pimenta está tentando fazer as pessoas compreenderem a extensão das ações que já estão sendo tomadas e que já estão no território do Rio Grande do Sul, dando entrevistas para rádios, para veículos locais. O Leite está fazendo campanha política. Falando sobre essa questão de fazer campanha, né, ele foi indagado, ele disse, né, que foi indagado sobre a questão eleitoral, sobre as eleições de outubro municipais, e respondeu que achava que não devia ter e tal, e depois, numa segunda entrevista, ele viu que o desastre foi grande em relação a essa ideia de que não deveria ter eleições, e deu um pé atrás, dizendo assim, não, eu acho que não devia ter, mas esse não é o debate, o assunto é outro e tal, e no Roda Viva também voltou a falar sobre isso. Como é que você vê essa história das eleições, hein? Por que está tão preocupado com eleições um governador que está com o estado com 80% dos municípios enfrentando a questão das enchentes, mas ele está preocupado com a eleição que é em outubro, não parece estranho? Na realidade, as eleições já começam por agora, porque parte do dinheiro que vai ir para a reconstrução do Rio Grande do Sul vai irrigar as campanhas eleitorais de prefeitos. A gente sabe como isso funciona. Na medida em que você decretou estado de calamidade, não existe mais a necessidade de regulação jurídica para você fazer as contratações, né? As chamadas licitações estão fora do carta do baralho. Então, os prefeitos e aqueles que tiverem recursos na mão podem escolher os seus apaniguados, os seus amigos para fazerem grandes obras. Obras necessárias, ninguém aqui está dizendo que as obras não são necessárias, mas não é necessário que eu escolha o empreiteiro X ou o empresário Y para fazer a obra, né? Especialmente se esse empresário, esse empreiteiro, talvez não ou talvez o seu preço esteja muito alto. Enfim, essa situação toda, ela já é o chute inicial das campanhas para outubro, porque os prefeitos que querem reeleição têm agora na mão um instrumento para financiar as suas próprias campanhas, que é a escolha dos seus amigos para fazerem os trabalhos dinheiro que vem do governo, né? Então, é por isso que talvez as pessoas estejam se preocupando ainda com essa questão, mas a eleição não está muito longe. Não, ela já está agora, porque é agora que está se decidindo de onde vai sair o dinheiro. Agora, ficou muito mal para o Eduardo Leite essa história de tentar adiar a eleição.
né? Ou seja, quer adiar a eleição, quer o dinheiro do governo para ele decidir onde botar, não quer que se culpabilize ninguém. Basicamente, o que ele está defendendo em todas as discussões é se tornar um ditador, uma figura que não responde por nada, que não tem necessariamente oposição, que só quer saber de administrar o dinheiro para fazer aquilo que a gente sabe que ele já fez mal no passado, que é a própria proteção das pessoas no Rio Grande do Sul. Então, como se diz no Rio Grande do Sul, Daiane, a tenteada é livre. Ele está tentando a todo momento ver onde é que ele pode encaixar o melhor discurso. E até onde eu sei, contratou a Álvares e Marçal para conseguir fazer isso, uma consultoria que ora é uma consultoria de engenharia, ora é de inteligência, ora é de direito, ora é de contabilidade, ou seja, é aquele tipo de consultoria que onde tiver dinheiro eu estou contratando gente para fazer o que vocês mandarem a fazer. E com certeza essa consultoria já organizou o discurso político do Leite, só perguntou para ele, olha, vê onde fica melhor, o que a gente pode dizer. Será que a gente atrasa o sistema de escolhas políticas? Será que a gente consegue mais dinheiro? Será que a gente livra simplesmente a cara dos atuais gestores, dizendo que havia outras prioridades? Ou seja, na cara dura, o governo do Rio Grande do Sul e da Prefeitura de Porto Alegre, em vez de se preocuparem com reconstrução do Rio Grande do Sul e a ajuda às populações que estão ali, estão se preocupando em lavar a própria roupa suja e já pensando nos processos de eleição e reeleição. O problema é que, nesse momento, não tem muito gaúcho preocupado com isso, não, e talvez esse discurso passe batido se o governo federal também não tiver um discurso de comunicação duro e que chame esses entes federados à sua responsabilidade. Horta, hoje tem a continuação lá do julgamento do Sérgio Moro. Oi, não tá com som? Opa, tá me escutando? Ué, tá aberto aqui o som para mim. Não, você tá continua sem som. Eu não tô te ouvindo. Será que sou eu? Pessoal, o pessoal aqui do chat vai dizer quem é que tá mudo aqui. Sou eu. Vamos ver aqui se o pessoal dá um toque aqui pra gente. Porque para mim tá aberto aqui, por isso que eu não sei o que está acontecendo. Vou pedir para o pessoal aqui no chat, se puder dar um... Era eu. Ah, era você. Então, era eu. Que pessoal aqui não me deu retorno também. Fiquei até assustada. Falei, será que eu estou no ar? Fake news. Tem hoje o julgamento, a continuação do julgamento do Sérgio Moro. Eu estava aqui, estou com a tela do Globo News aberta, né? Tá assim, julgamento que TSE retoma julgamento que discute a absolvição do Moro, alguma coisa assim, nessa direção. Esse era o título da chamada de tela, né? Eu já vi em outros jornais, né, dizendo assim, não, o Moro tem que ser julgado não pelo que ele cometeu na Lava Jato, mas sim pelo seu mandato. Então, não se pode pesar as duas coisas para esse julgamento. E tem essa especulação em torno do que pode resultar. Joaquim cravou aqui 4-3, as especulações em torno aí do que será o resultado dessa votação, 4-3 pela cassação. Teve aquela história do Pacheco ter se reunido aí com o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes está num processo de saída de diversas mesas aí do Tribunal Superior Eleitoral, porque é rotativo. O tribunal, para quem não sabe, o Tribunal Superior Eleitoral, assim como todos os tribunais eleitorais, eles são compostos por juízes da justiça comum, né? Que rotativamente vão ocupando um cargo dentro da justiça eleitoral, ou seja, não tem um juiz designado somente para a justiça eleitoral. Eles cumprem um papel na justiça, dependendo da instância, e, além disso, agregam essas funções junto aos tribunais eleitorais. Assim como funcionários, etc., de alguns setores são alocados especificamente para a justiça eleitoral, outros somente no período das eleições. Queria que você falasse um pouco sobre esse processo, né, de julgamento do Moro, como é que você vê isso, o futuro político dele está em jogo, né, porque a inelegibilidade, inclusive a manchete agora do nosso site é justamente essa: caso seja cassado, Moro fica inelegível por 8 anos. Vou colocar aqui a tela, vou subir que eu estava na página do Sul, a manchete do nosso site é justamente essa: o julgamento do TSE pode tornar Sérgio Moro inelegível por 8 anos. O julgamento do TSE pode resultar ainda em novas eleições no Paraná. Como é que você vê esse julgamento?
Nós temos dois problemas aí importantes. O primeiro é o racha dentro da própria justiça. A justiça brasileira, o poder judiciário brasileiro ainda não conseguiu chegar a uma conclusão se o que aconteceu na Lava Jato foi correto ou não. Por incrível que pareça, ainda há uma grande quantidade de operadores do direito, né? E eu não gosto de chamar com esse termo, porque eu acho que esse termo coloca no mesmo patamar advogados, técnicos e os juízes, e eles não estão no mesmo patamar, porque a gente sabe que juízes e desembargadores vivem num mundo à parte, é o mundo das divindades brasileiras, recebem os valores que eles querem, falam o que bem entendem, cometem os absurdos que cometem, ninguém faz absolutamente nada. Então eu não gosto do termo operadores do direito, porque coloca todo mundo no mesmo saco. Mas os juízes e desembargadores no Brasil ainda não se convenceram de que a Lava Jato foi criminosa. E, portanto, há uma quantidade de pessoas, sim, tentando defender esse legado, tentando manter esse domínio e essa ilegalidade que o judiciário praticou por anos no Brasil como uma experiência político-social válida para o Brasil. Então, enquanto o judiciário não fizer essa meia-culpa, não adianta o que está sendo feito, porque o que está sendo feito é, obviamente, questionar todo o princípio e a estrutura da Lava Jato a partir da figura do Moro. Né? E isso nós sabemos, há pressões, por exemplo, do STF para que Moro seja efetivamente cassado, há pressões nos bastidores de determinados agentes políticos bastante altos para que ele não seja cassado, mas não há um consenso de baixo para cima, e mais, Daiane, não houve nenhuma movimentação do judiciário para que iniciativas como a Lava Jato não pudessem acontecer novamente. Basicamente, o judiciário está olhando para o lado e dizendo, não aconteceu nada demais, a gente já devolveu os direitos para o Lula, e agora ficamos tudo assim mesmo. O que passou, passou. Como se, em realidade, essas coisas pudessem ser simplesmente esquecidas. E Sérgio Moro, nesse momento, trabalha exatamente nessa premissa. Depois desse problema, tem o problema político colocado. Quer dizer, Sérgio Moro é uma figura não querida dentro do parlamento brasileiro. Uma grande parte dos políticos entende que ele se utilizou, sim, de todas as suas prerrogativas enquanto juiz para perseguir a política, e quando isso veio à tona, ele, de repente, se tornou político contra tudo aquilo que ele dizia. Né, porque Sérgio Moro hoje faz exatamente aquilo que ele criminalizava antes. Vai, tenta fazer lobby, tenta organizar pressões para cá e para lá contra as decisões jurídicas. Né? Então, assim, muito político ali tem essa indignação. Eu tenho a impressão que esse julgamento vai sair ruim para nós da esquerda. Eu tenho a impressão que o Moro vai ser inocentado nisso tudo. E aí eu vou querer saber o que o Gilmar Mendes vai dizer a respeito disso. Ele que tem capitaneado uma espécie de consciência no judiciário brasileiro, dizendo que houve erro e que houve absurdo. Eu quero ver o que o STF vai dizer quando o Sérgio Moro sair disso tudo fortalecido. Eu acho que da forma como está sendo feito, ele vai sair ainda com mais força do que ele entrou, e me parece que é o grande nome para 2026. Vamos aguardar. O pessoal aqui deu um retorno para a gente aqui, obrigada. Vou até falar o nome aqui de todo mundo. Ó. O Valmir mandou uma boa tarde aqui, ele que é de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. No sul do Rio Grande do Sul. No sul do Rio Grande do Sul, também é uma das cidades bem afetadas aí por Exato. essas enchentes, né? Eu ouço muito falar de Rio Grande. O Guilherme Barbosa diz aqui, acordão foi feito, diz ele aqui, Moro será absolvido? Ele afirma que Moro será absolvido dentro do que ele chama de acordão. Tem gente que aposta nisso, tem gente que não. Acho que o Horta falou bem sobre essa questão da divisão, que para mim é o que define, infelizmente, não são os fatos, né, Horta? Os fatos poderiam ter definido muita coisa muito antes, né? A Lava Jato não se sustentaria de pé diante do que tem de prova, das acusações que eles criaram, mas o ambiente foi propício para isso, a imprensa também fortaleceu tudo isso, criou... É a fake news no seu modo mais puro, né? Mais puro chique. Suco da fake news. Né? É o modo mais chique e é um perigo, porque nós criminalizamos a Lava Jato porque a Lava Jato fazia uma junção perversa entre atos, poderes e condições jurídicas com interesses políticos, né? Dizendo que não era. Nós criminalizamos isso, pois o julgamento do Moro é exatamente isso. Se fosse um julgamento simplesmente jurídico, se fosse simplesmente pegar o que absurdo que foi feito na lei, ele deveria ser cassado. Mas ele não vai porque ele de novo organizou esse arco de atos,
pareceres, defesas jurídicas e interesses políticos por trás, e ele retoma o mesmo modus operandi da Lava Jato para se defender dela, e aí eu acho muito perigoso, porque nós estamos fazendo os antigos esqueletos dos armários saírem de novo para nos atormentar. Esses esqueletos, né? O Marcelo Show esteve hoje lá no Giro, e eu estava na atividade lá, e ele falou: eu esperava que isso tivesse passado, né? Mas a coisa retoma, né? Sempre retoma. O Poder Judiciário, de todos os setores que tiveram que passar por alguma mexida, o processo eleitoral acaba mexendo um pouco, né? A extrema-direita perde, Lula vence, ela ainda ganha alguns pontos, porque elege um parlamento com um perfil muito alinhado à direita, mas ela perde o comando, tem que negociar, tem que sentar, isso dá uma mexida nas cadeiras ali, ainda que tenha força, não é a mesma força que antes. Mas no caso do Poder Judiciário, essa movimentação se deu por outras vias, né, que foi a questão da democracia. O ódio ao caminho do desenvolvimento progressista, do Estado forte e tal, existe nesse alinhamento, nesse pensamento desse judiciário, né? E eu tenho falado de uma tensão que existe justamente aqui entre os advogados. Há uma disputa de poder dentro da OAB muito grande, e disputa que sempre existiu, mas ela vai no patamar dessa extrema-direita. Isso está muito nesse desenho que o pessoal fala aqui, que é um acordão. Na verdade, é essa disputa que ainda está no esqueleto aí que o Horta fala, né, que está saindo do armário e que pode nos atormentar, sim, de fato. Tem aqui a Soraya, mandou um superchat aqui para a gente. Horta, não se convenceram ou não querem admitir, diz aqui a Soraya. Não, é as duas coisas, né? Eu digo não se convenceram porque eu quis usar uma linguagem não tão agressiva, mas a Soraya tem razão, não querem admitir, o judiciário não quer entender que ele não pode fazer política e as elites brasileiras, depois da eleição do Lula, voltaram a temer a democracia, voltaram a temer da democracia, então querem manter tanto o Bolsonaro quanto a Lava Jato como ferramentas o botão de desespero. Se em 2016 o presidente Lula tiver ainda, né, nas pesquisas ponteando, eu tenho 2 botões de desespero e até a possibilidade de um golpe ali colocado, e nós vamos viver tudo isso de novo. O Amaury mandou um toque aqui sobre o som, o Amaury, a Beth e a Estela, assim como muitos outros aí, dizendo que o som estava ok, então obrigada aqui pelo retorno. Às vezes vocês são a parte técnica nossa aqui para saber se está funcionando ou não. Horta, tem um outro assunto que eu queria abordar. Esses dias todos aí foram daquela semana da queda do João Paulo Prates, a decisão da Magda, a gente tratou disso aqui num programa que você participou também. Hoje a gente está lá com uma matéria no nosso site do Alexandre Silveira, né? Ele está falando aqui sobre o papel que deve ter a Petrobras neste momento. A Petrobras deve ser a mola propulsora do desenvolvimento nacional, diz o ministro de Minas e Energia, com Magda Chabriard no comando, né, da estatal. A empresa continuará sendo extremamente lucrativa, disse ele, mas precisa também atender o lado previsto na Constituição, diz aqui o ministro. Como é que você vê essa fala do ministro, que é um ministro do PSD, né, ligado ao Centrão e tal? Como é que você vê essa fala dele, hein? A gente antecipou isso na semana passada, né, Daiane? Lembra que eram os 2 modelos de Petrobras que existia, o modelo de uma empresa propulsora do desenvolvimento ou o modelo de uma empresa acessória voltada para o mercado. Essa ideia de uma empresa voltada para o mercado me parece que era defendida pelo Jean Paul Prats, e o ministro rapta esse processo para alinhar o discurso dele ao discurso do Lula. A questão é que não basta apenas dar entrevista dizendo que a Petrobras precisa ser desta maneira. É preciso que o ministro entenda que existem determinadas atitudes que têm que ser tomadas nisso. Não basta nesse momento só o discurso. O que está se colocando ali é uma questão importante, quer dizer, por que meios a Petrobras vai ajudar no desenvolvimento nacional? É abrindo mais poços de petróleo e explorando a região equatorial? É isso que nós estamos imaginando? Que se for isso, eu tenho a impressão que os gaúchos vão ficar um pouco chateados, porque nós estamos vivendo uma tragédia lá embaixo,
em função também da desorganização climática do planeta, e, ao mesmo tempo, estamos abrindo mais poços de petróleo. Quer dizer, o ministro de Minas e Energia tem que, assim como qualquer ministro do século XXI, entender que uma transição energética é essencial e deveria estar, nesse momento, exigindo todos os nossos esforços técnicos, tecnológicos, administrativos, legislativos, políticos e também as falas do ministro e da presidenta da Petrobras. Eu estou esperando para ver quais são os planos que eles vão colocar em prática. Na semana passada saiu uma notícia de que a presidenta da Petrobras já teria feito um pedido para acelerar os trâmites da exploração na região equatorial. Eu fui atrás disso e não achei referência, nem nas falas delas, nem nos documentos. E aí acabei tomando isso como uma certa, né, desinformação e tudo mais. E a gente está aguardando para ver, nessa transição, o que mais foi de diferente. Porque se só nós tirarmos o Jean Paul Prats para colocar um discurso bonito no lugar, não vai ajustar, não vai adiantar absolutamente nada. A Petrobras tem que começar a fazer coisas pelo Brasil, reativar as linhas de produção, seja através da indústria de produção de navios, seja através de um controle mais efetivo sobre as áreas de exploração, seja nos grandes projetos de transição energética que nós precisamos fazer. Ainda não apareceu a cara da Petrobras, estamos ainda em transição. É preciso que a Petrobras se comunique melhor. De fato. Horta, o presidente Lula participou hoje daquela marcha de prefeitos, né, uma tradicional marcha, os prefeitos vão até Brasília, ele traz uma série de reivindicações e apresenta isso tanto ao Congresso como também ao Executivo, né? O presidente Lula participou desse evento, ele não tinha participado no ano passado porque estava doente, nos anos que ele foi governo sempre participou, sempre deu valor a esse encontro de prefeitos, esse movimento dos prefeitos em Brasília. Ele disse aqui, não é possível o país ser rico e a cidade ser pobre, né? Ele apresenta uma série de medidas ali e projetos que vão ser encaminhados ao Congresso para aprovação, justamente para tentar desafogar ali o orçamento dos prefeitos, num ano importante para esses prefeitos, tem todos eles o interesse de que isso aconteça, então a pressão também junto ao parlamento vai ser importante, mas teve ali aquele clima, né? Claro, você tem prefeitos bolsonaristas, tem um grande número de prefeitos do campo progressista, mas também muitos bolsonaristas. E o grande destaque da mídia para tratar sobre esse encontro não foram as medidas, mas as supostas vaias e aplausos que o Lula recebeu. Lula é recebido com vaias e aplausos, esse era a maioria dos títulos que eu vi quando eu fui tratar sobre essa questão. Como é que você vê esse momento do encontro do presidente, em que ele faz uma fala também direta a esses prefeitos sobre o processo eleitoral? Ele pede que o processo eleitoral seja democrático, limpo, e que transcorra de forma transparente e tranquila, e não com ódio, né, que foi a base de processos anteriores, né? Como é que você vê? O presidente Lula tem um problema sério, já não é de agora, mas se tornou crônico nesses tempos, que é como transferir a capacidade que ele tem de amealhar votos para outras estruturas que lhe garantam governabilidade. Quer dizer, nós vemos isso no parlamento, nós temos um presidente eleito com quase 60 milhões de votos, mas se você somar os votos que foram dados para os parlamentares da base de apoio do presidente, você vai ver que são menos do que o presidente levou. Então, isso significa que o presidente, de alguma maneira, tem uma capacidade de votos maior do que essas estruturas menores. Ele tenta fazer isso a todo momento. No ano passado, ele tentou governar o Brasil através das grandes estruturas, com acordos com Arthur Lira, com o Pacheco, e dessa vez ele está vendo que talvez não tenha sido bom o que aconteceu no ano passado, e está tentando mobilizar as bases de apoio mais nos territórios, o que é bom. As teorias políticas dizem que isso é bom. Os municípios são essa contraparte institucional do que seria essa democracia mais próxima do povo, mais direta, mais engajada
com os interesses dos votantes não tão representativo. O presidente Lula sempre gostou desse tipo de relação. E é óbvio que ele vai ter vaias e aplausos, porque o país está extremamente dividido. Mas esse novo jeito de fazer política que ele está tentando, seja através da recuperação do contato com os governadores, seja através agora dessa postura mais próxima dos municípios, ela tem um objetivo muito claro, que é diminuir o poder centralizador do Arthur Lira e especificamente do Pacheco. Jogar esse jogo político democrático num campo que seja mais neutro, onde ali os interesses estejam colocados também os interesses desses indivíduos. É importante esse jogo para contrabalançar o poder do Arthur Lira. É uma história que o presidente já tem há algum tempo, quer dizer, não começou agora, nos próprios mandatos anteriores ele já fazia isso, e eu acho que tem tudo para dar certo, desde que a gente consiga conter essa sanha desmesurada do Ministério Público, porque quem foram as pessoas no Brasil que articularam o avanço, o ataque sobre esses municípios? Foram os membros do Ministério Público. Nós sabemos hoje que os prefeitos muitas vezes são reféns de um membro do Ministério Público que passa, a partir da experiência da Lava Jato, a fustigar efetivamente todos os níveis de decisão política e tentar fazer, obviamente, deles esses membros do Ministério Público como os grandes indivíduos mais importantes em qualquer estado. É preciso recuperar o protagonismo do executivo no Brasil em todas as esferas, seja no município, seja no estado, seja no governo federal. Uhum. Como é que você vê esse início desse processo eleitoral também? Parece que o ritmo ainda está muito lento, né, diante das questões políticas. E muito se fala ainda de uma nacionalização, né, das eleições municipais e tal. Mas esse ritmo tem sido ditado principalmente pela imprensa, que fica pautando quem é apoiado por quem. Isso sempre aconteceu, de dizer quem apoia quem em cada estado, mas a gente percebe uma centralidade nessa situação nos que estão apoiando e não em quem é o candidato propriamente dito, com algumas raras exceções que aparecem um pouco mais, que é o caso aqui de São Paulo, ora Rio de Janeiro, mas muito pouco, mas a gente percebe que essa campanha ainda não se definiu muito bem de forma efetiva. Isso por um lado. E por outro, já tem muitos nomes sendo cogitados, até tem um comentário aqui do nosso internauta falando sobre essa questão do Moro, né, falando assim, mas o Bolsonaro estão querendo colocar a Michele Bolsonaro lá como candidata, possível candidata no lugar do Sérgio Moro e tal, que agora não importa onde mora, né? O que importa é o grau de mobilização que tem esse candidato. E aí, nesse jogo, fica esses nomes, tem gente que está falando que vai fazer campanha com tornozeleira, né? Quem diria que no Brasil isso iria acontecer, né? Alguém que usa tornozeleira, usar isso até como um instrumento de campanha. O negativo sempre funcionando, esse esqueleto que você fala que vem para nos assombrar parece bem mais assustador, né? Na realidade, a mídia brasileira sempre usou desses momentos de eleições municipais para atacar o poder federal. Lembra do que foi feito com a Dilma, né? A Dilma Sim. começa a ser atacada numa discussão ali entre Haddad e Alckmin sobre o que fazer com os movimentos do passe livre e tudo mais, e a mídia ali passou a utilizar aqueles movimentos de pauta municipal para atacar o governo federal, porque o governo federal, em princípio, não tinha nem como se defender naquela situação. Então, eu imagino que ela esteja fazendo isso novamente, ela está tentando nacionalizar as disputas para usar esse grande momento como um momento de vitória sobre o governo federal, sendo que o governo federal nem está participando desse processo de votação. E aí é que vem a importância de você fazer uma comunicação no governo federal que, ao mesmo tempo, ensine para as pessoas a diferença entre os diversos entes federados, a importância da democracia nos territórios, a importância de se escolher bons prefeitos e também se blinde, se proteja desse processo de ataque enviesado que vem. A grande mídia vai querer utilizar cada um dos locais de campanha como uma repercussão, uma mini batalha entre governo e oposição no sistema federal. E não pode fazer isso. As pessoas têm que entender que o voto para o executivo dos municípios é um voto muito mais ligado às suas necessidades, às suas vontades, à rua que você precisa que seja arrumada, a luz, a escola, a ponte que tem que ser colocada, como é que nós estamos tratando o nosso funcionalismo, o médico. São muito mais essas questões diretas que devem ordenar o nosso sentido de votação nos municípios do que
que as grandes discussões nacionais. Só que é óbvio que a mídia brasileira está muito interessada em que as pessoas não vejam a política como uma forma de resolver seus problemas, e sim como uma forma de continuar trabalhando esse, vamos dizer assim, essa espécie de futebol que a gente está tendo, né? Ou você é do time do Lula, ou você é do time do Bolsonaro, ou agora você é do time que não é de nenhum dos dois times, mas tem um time específico para ele. Então, está se tentando, a gente usa no Rio Grande do Sul o termo grenalizar, por causa do Grenal que tem lá, né? Grêmio Internacional. Então, ou você é gremista ou você é colorado. A lógica das votações do município não pode ser essa, mas isso vai depender de uma briga também, uma disputa comunicativa e política que a gente vai fazer. E eu não tenho visto o governo se movimentar para esse tipo de coisa. Eu também não tenho visto. É um jogo que precisa ser jogado, né? Como disse aqui o caso do Grenal, um jogo que precisa ser jogado. Essa questão do papel. O Pimenta falou que o presidente tem ali algumas preferências. Ele, por exemplo, prefere falar de manhã e não de tarde. Ele prefere falar com rádios, porque para ele tem ali uma série de questões que ele acha que são mais valorativas. Enfim, tem uma série de pontos nessa questão da comunicação que precisa ser ajustado, e são novos tempos, né, Horta? E a gente precisa acompanhar algumas questões desses novos tempos. Essa questão das fake news, elas realmente dominam a conversa entre as pessoas que você menos imagina que saberia de uma informação absurda, está sabendo, mas não está sabendo do principal. Eu falei esse outro dia, eu estava aqui sentada esperando um carro do aplicativo, chegou um vizinho de longa data, amigo de infância, colou ali um pouquinho comigo e falou: ei, tudo bem, tá tudo bem. Ah, você viu o negócio lá no sul? Não, tá, poxa, difícil pro povo lá e tal. Ah, mas você viu que eles não estavam deixando os caminhões passar com colchão? Aí você fala assim, meu Deus do céu, como é que essa notícia chega? E é uma pessoa que você sabe, que eu conheço, não é uma pessoa que está ali se informando o dia inteiro e tal, não, é o celular, o maldito celular, que esse negócio chega de alguma forma, ou tem um sistema mesmo dessas redes muito articulado. Hoje o governo estava comemorando um acordo com essas plataformas, dizendo que elas assumiram ali uma série de compromissos. Isso parece tão lento, né? A série de compromissos que eles assumiram são coisas que deveriam ser óbvias. O que é mentira e que está prejudicando um grande número de pessoas deveria ser tirado da rede, mas isso não acontece. Esses dias eu mesma, na rede aqui, vi um anúncio falso de uma venda de ingressos para um show que eu sabia que não era aquele site, e eu denunciei na plataforma. A plataforma retornou para mim dizendo que eu não podia tirar aquele anúncio, que aquele anúncio não tinha violado nenhuma regra e que está tudo certo. Então você fala, bom, a própria rede dizendo que o golpe está instaurado e que está tudo certo, né? Na realidade, eu sou muito crítico dessas ações do governo. Tá? O governo não está fazendo absolutamente nada de concreto. Porque a grande questão aí é definir quem define o que é verdade e o que é mentira. E essa não é uma discussão. O governo, quando diz, vocês são obrigados a tirar o que é mentira, as redes vão dizer, ok, eu tiro. Mas quem define o que é verdade e o que é mentira? E esse é um problema social antigo que nós temos, viu, Dani? Isso não é de agora, isso não começou com as fake news, nem com o mundo digital. Desde que nós nos conhecemos por gente, um dos maiores poderes políticos existentes no universo e definir o que é verdade e o que é mentira. Por anos a igreja foi a grande definidora, depois a ciência entrou nessa jogada, recentemente foram os políticos, recentemente os bancos, os influencers, então tem muita gente mexendo nisso. E enquanto a gente não definir quem é que define o que é verdade e o que é mentira, e essa não é uma coisa fácil, essa discussão toda é uma discussão que não vai levar a lugar nenhum. Aliás, todas as medidas que foram apresentadas aí, que as plataformas se comprometem em fazer, elas seriam medidas ótimas para melhorar a nossa vida em 2017 e 2018. Se elas fossem implementadas em 2017 e 2018, o Bolsonaro teria dificuldades de se eleger. Mas em 2024 já não são mais esses os problemas. A gente está discutindo hoje inteligência artificial, a gente está discutindo hoje processos de viralização, a gente está discutindo hoje uma coisa que eu tenho pedido em vários lugares. Parem de querer regular Big Tech, querer regular rede social, querer regular plataforma. Vamos regular o capitalismo digital. A gente tem que atingir isso na base. É regular o capitalismo digital. O dia que o presidente Lula fizer um decreto dizendo
O Brasil é um país produtor de tecnologia. Eu, você, Daiane, todo mundo produzimos informação o tempo inteiro. E se as grandes redes quiserem, vão ter que pagar para o Brasil para obter as nossas informações, para obter os nossos tweets, para obter os nossos WhatsAppzinhos. Se ela não quiser, não tem problema, nós vamos desenvolver plataformas aqui para fazer o mesmo serviço e ponto final. Enquanto o Brasil não fizer isso, nós somos produtores de informação e vocês vão, a partir de agora, pagar por essa informação. Qualquer outra coisa é uma solução paliativa. Solução paliativa que nós temos uma defesa forte contra isso. Sinceramente, Daiane, se o presidente Lula me dissesse, Fernando, eu só quero gravar da 1h às 3h, e nós precisamos fazer campanhas contra a desinformação, eu ia dizer, não tem problema, presidente, hoje nós temos tecnologia para isso. Da 1 às 3h nós vamos gravar, eu vou fazer tudo o que precisa e eu vou montar depois as campanhas de comunicação ao longo do dia, não há problema nenhum isso. A forma como o presidente entende que a sua comunicação melhor é visualizada, não impede que você crie estratégias de comunicação para as outras áreas que o presidente efetivamente não quer, ou não está interessado, ou não viu ainda possibilidade de se manifestar. Quem tem que fazer isso é quem pensa a comunicação do governo. O presidente Lula é um enorme aliado nesse processo, é talvez a pessoa que melhor se comunique no Brasil. E aí tu imagina que para a gente estar com uma comunicação ruim, a gente tem que ter feito muita bobagem, quer dizer, até apagar essa grande característica do presidente de comunicador a gente conseguiu nos últimos tempos. Uma boa crítica. Horta, obrigada pela sua participação aqui com a gente, bom trabalho, domingo, 19h, ao vivo, né? Domingo, 19h, eu estou esperando ainda passar um pouquinho de semana para ver se vai acontecer alguma coisa mais grave, mas se não, vamos, acho que, trabalhar sobre educação no Rio Grande do Sul. Porque se a gente parar para pensar, Daiane, a educação já estava com problema por conta da pandemia. E agora nós temos mais um problema, que é essa questão da enchente, que ela não se encerra só quando as águas baixarem. Muitos alunos ali estão tendo problemas e problemas sérios, inclusive sobre a própria família, que de repente perdeu gente, se desorganizou, e nós vamos ter que trabalhar isso de novo. Sem casa, né? Muitas dificuldades. Obrigada, Horta. Bom trabalho. Beijo. Beijo, Dai. Tchau.